Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! O Banco Central deve divulgar ainda neste mês as regras para os pagamentos do Pix parcelado. A ideia é padronizar e trazer mais transparência na hora da contratação. O Banco Central afirmou que vai divulgar as regras para o Pix parcelado ainda neste mês. De acordo com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, a padronização da alternativa de empréstimo para 60 milhões de pessoas que não têm acesso ao cartão de crédito pode favorecer e estimular o uso do Pix no varejo para compras de bens e serviços, especialmente os que têm valor mais alto e que demandam esse tipo de parcelamento. As regras vão implementar uma padronização e trarão maior transparência no momento da transação, colocando princípios de educação financeira. O Pix parcelado poderá ser usado em qualquer tipo de transação, incluindo transferências bancárias. Quem receber o Pix parcelado, como no caso dos lojistas, terá acesso ao valor completo à vista e não precisa pagar juros aos bancos para antecipar o pagamento das parcelas mensais. E quem paga com a modalidade poderá parcelar o valor. Caso quem fez a transferência usando o parcelamento não pagar, a instituição que deu o crédito vai definir o processo de juros, como já acontece com outras linhas de crédito. Em abril desse ano, o Banco Central informou que quem paga juros no Pix parcelado é o consumidor. Contudo, espera-se que os bancos ofertem linhas de créditos em que o valor final do bem no Pix parcelado, mesmo com a cobrança de taxa de juros, seja menor ou igual ao valor final do bem no parcelado sem juros usando o cartão de crédito. 5 milhões de trabalhadores já foram beneficiados pelo crédito consignado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor de empréstimos já passou de 40 milhões de reais. Com 7 milhões e 800 contratos ativos, o crédito consignado para quem tem carteira assinada atingiu 46 milhões de empréstimos na última semana. A taxa média de juros de 2,62% ao mês. Esse é o menor nível de juros desde que a modalidade de crédito ao trabalhador começou a vigorar em março deste ano. Desde 21 de agosto, começou a transferência de 4 milhões de contratos antigos para a plataforma do crédito do trabalhador. Até agora, já foram incorporados mais de 15 bilhões, aumentando o volume em empréstimos. A migração total desses contratos deve ser concluída até o mês que vem. A portabilidade e o refinanciamento dos contratos passam a ser feitos diretamente pela carteira de trabalho digital em outubro. Com isso, os 4 milhões de contratos já migrados vão poder ser transferidos para outros bancos que ofereçam condições mais vantajosas de juros, o que deve estimular uma nova redução nas taxas. As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento. E o Banco Central fez um levantamento e percebeu que as mulheres e as pessoas que ganham menos pagam mais juros quando pegam dinheiro emprestado. Foi perguntado o motivo a vários dirigentes de instituições financeiras e não encontrou uma resposta objetiva. Um estudo recente do Banco Central revelou que a desigualdade social brasileira também se reflete no acesso ao crédito. Os trabalhadores com menor renda e as mulheres enfrentam juros mais altos em empréstimos pessoais, mesmo quando o risco de inadimplência é retirado da análise. A pesquisa aponta que há uma relação direta entre renda e o custo do crédito. Quanto menor o salário, maior a taxa cobrada pelas instituições financeiras. De acordo com o levantamento, pessoas que recebem entre 1 e 2 salários mínimos chegam a pagar de 28 a 44 pontos percentuais a mais em empréstimos do que quem tem rendimento acima de 20 salários mínimos. A diferença persiste mesmo quando fatores como histórico de crédito e risco de calote são desconsiderados, o que indica que as condições socioeconômicas acabam pesando mais na definição das taxas. Além da renda, o estudo mostrou que as mulheres também sofrem com desigualdades no mercado financeiro. Embora não apresentem maior risco de inadimplência do que os homens, elas pagam em média até 8,2 pontos percentuais a mais em juros no crédito pessoal. Segundo os pesquisadores, não é possível afirmar com precisão as causas dessa disparidade, mas o fenômeno pode estar relacionado a preconceitos estruturais e ao reflexo da diferença salarial entre homens e mulheres. Outro
aspecto destacado é que trabalhadores de áreas ligadas às ciências exatas, como engenharia e matemática, eles conseguem acesso a taxas menores, em torno de 1,3 ponto percentual a menos, devido à maior familiaridade com conceitos de educação financeira. Já para os mais pobres, a falta de conhecimento técnico dificulta a negociação de melhores condições de crédito, deixando essa classe mais expostas a juros elevados e perpetuando o ciclo de desigualdade econômica no país. E no Rio de Janeiro, algumas farmácias estão pedindo o CPF dos clientes para fornecer descontos. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar o motivo dessa prática. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar por que algumas farmácias exigem o CPF dos clientes para conceder descontos e como essas redes podem usar os dados coletados. Na tarde da última segunda-feira, uma audiência pública discutiu o tema com a participação de representantes das farmácias, do PROCON, da Secretaria Nacional do Consumidor e da Autoridade de Proteção de Dados. Em julho, a Prefeitura do Rio publicou uma resolução no Diário Oficial do município com diretrizes para o uso de dados nesses casos. O decreto passou a valer 60 dias após a publicação, no início deste mês. De acordo com o texto, farmácias e drogarias não podem exigir dados pessoais para consulta de preços, de medicamentos e outros produtos com ou sem desconto. Oferecer desconto mediante o fornecimento do número do CPF e condicionar o fornecimento de dados pessoais para a compra do produto, o que caracteriza a prática abusiva. A Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação contra a Prefeitura para suspender a resolução municipal. As farmácias que descumprirem a resolução podem ser multadas. O presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, disse que o CPF é importante para entender os hábitos do consumidor e fidelizar o cliente, e também para melhorar o abastecimento das lojas. E olha só, com cortes menores, menos dores e alta hospitalar mais rápida, a cirurgia robótica cresce como evolução da laparoscopia nos hospitais privados do Brasil. A técnica ainda é limitada a alguns centros que realizam um grande número de procedimentos e dispõem de ampla infraestrutura, sendo rara no Sistema Único de Saúde. A cirurgia robótica, uma evolução da laparoscopia, oferece aos pacientes benefícios como menos dor, menor risco de complicações e recuperação mais rápida, mas ainda é rara no Brasil, especialmente no SUS. Embora a laparoscopia também proporcione uma recuperação mais rápida que a cirurgia aberta, a robótica se destaca pela precisão, visualização 3D e maior liberdade de movimento dos instrumentos, graças ao uso de um console controlado pelo cirurgião. A técnica está crescendo nos hospitais privados, mas sua expansão no SUS depende da incorporação de procedimentos, como a prostatectomia, que foi aprovada no mês passado e será empregada na remoção completa da próstata em casos de câncer. Por lei, o SUS tem até 180 dias para disponibilizar o procedimento. Benefícios da cirurgia robótica: menos trauma. Pequenas incisões resultam em menos trauma para o corpo. Menos dor. A recuperação é mais rápida e menos dolorosa. Menor risco de complicações. Há menor risco de infecção e sangramentos. Recuperação mais rápida. Pacientes podem ter alta hospitalar mais cedo. Maior precisão e visualização. O sistema robótico oferece uma visão tridimensional ampliada e maior amplitude de movimento para o cirurgião. Na cirurgia robótica, o cirurgião opera um console, que controla os braços robóticos e a câmera. Já na laparoscopia, os instrumentos são diretamente manipulados pelo cirurgião, sem a intervenção de um console robótico. Atualmente, no Brasil, a cirurgia robótica se expande, com empresas que comercializam sistemas para hospitais privados e mistos. Mas no SUS a técnica é rara, pois a tecnologia é mais cara e exige infraestrutura específica, o que limita a disponibilidade em comparação com a laparoscopia. O excesso de hormônio produzido em uma glândula que fica acima dos rins pode causar hipertensão. Se este for o caso, pode ter cura. É o que acontece com pouco mais de 4 milhões de brasileiros. Para ter essa certeza do que fazer, só precisam passar por exames. Vamos ver. A hipertensão hormonal, conhecida como hiperaldoteronismo primário, também chamado de HAP, é um diagnóstico ainda pouco difundido, mas com grande relevância clínica. Se trata de uma forma específica de pressão alta, cuja origem está ligada a alterações hormonais e não apenas a fatores tradicionais como má alimentação ou sedentarismo. Estudos mostram que pacientes com HAP apresentam risco significativamente maior de desenvolver complicações cardiovasculares graves, como
infartos, arritmias e acidentes vasculares cerebrais, o que torna a detecção precoce essencial. Diferente da hipertensão convencional, que não tem cura e é controlada com medicamentos, o RAP pode ser tratado de forma definitiva em muitos casos. A doença está relacionada a uma produção excessiva de aldosterona, hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais localizadas acima dos rins. Esse excesso causa retenção de sódio e perda de potássio, levando à elevação da pressão arterial. E em estágios avançados, há sinais clínicos como câimbras e fraqueza. Quando identificado no início, o tratamento adequado reduz consideravelmente os riscos e melhora a qualidade de vida do paciente. Estima-se que o RAP seja responsável por cerca de 8% dos casos de hipertensão, o que representa aproximadamente 4 milhões de brasileiros. O índice é ainda mais alto entre jovens de 18 a 40 anos, chegando a 16%, e pode ultrapassar 30% entre aqueles cuja pressão arterial não responde bem aos medicamentos tradicionais. Apesar desses números expressivos, muitos casos ainda passam despercebidos, o que dificulta a prevenção de complicações associadas. O tratamento varia conforme o tipo de alteração nas glândulas suprarrenais. Em situações onde apenas uma das glândulas está comprometida, cerca de 40% dos casos, a cirurgia para retirada é a opção mais indicada e pode resultar na cura da hipertensão. Já quando ambas as glândulas estão envolvidas, o tratamento se baseia no uso de medicamentos específicos disponíveis no Sistema Único de Saúde. A recomendação dos especialistas é de que médicos estejam atentos a sinais de resistência aos antihipertensivos convencionais e aos casos de baixa de potássio, que podem indicar a presença do RAP. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de controle e até mesmo de cura. E os casos de envenenamento subiram no Brasil. A cada 2 horas, um caso é registrado no país. Nos últimos 10 anos, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 45 mil atendimentos de emergência por envenenamentos que evoluíram para internação. Na grande parte dos casos, o resultado foi o óbito. O estudo da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed, mostrou que entre 2009 e 2024 foram em média 4.500 registros ao ano, o equivalente a 12,6 casos por dia. Isso significa que a cada 2 horas, uma pessoa deu entrada em um pronto-socorro da rede pública por ingestão de substâncias tóxicas. Tivemos episódios como o bolo contaminado com arsênio, que matou 4 pessoas em Torres, no Rio Grande do Sul, em dezembro de 2024, também o ovo de Páscoa envenenado no Maranhão e um açaí entregue em uma casa no Rio Grande do Norte, que matou uma bebê de 8 meses. Uma coisa é certa, muitos casos poderiam ser evitados com maior fiscalização e regulamentação de substâncias. Entre as causas acidentais identificadas, lideram os medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. A distribuição geográfica mostrou que o Sudeste concentrou quase metade dos atendimentos, com São Paulo e Minas Gerais à frente. A região Norte foi a que teve menos registros. Os adultos jovens entre 20 e 29 anos foram mais atingidos, seguidos pelas crianças de 1 a 4 anos. E o Mato Grosso do Sul registrou o primeiro caso de suspeita de sarampo. A paciente é uma menina de 8 meses de vida. Ela mora na fronteira com o Paraguai e não recebeu a vacina contra a doença. Vamos conferir. A bebê de 8 meses de idade mora na cidade brasileira de Ponta Porã, que é gêmea da paraguaia Pedro Juan Cabaleiro. De acordo com dados levantados pela Secretaria Municipal de Saúde, a mãe da menina teve contato com uma familiar que recebeu uma visita recente de uma estudante de Santa Rosa, que é distrito do departamento de São Pedro, primeiro estado paraguaio a registrar casos de sarampo este ano. Com 4 casos confirmados, a região fez o país vizinho entrar em alerta epidemiológico. Os pais da bebê, que podem estar com a doença no Brasil, não eram vacinados contra a doença e a menina também não recebeu a dose 0 do imunizante, que passou a ser aplicado no mês passado para crianças entre 6 e 11 meses de idade. A menina não apresenta sintomas graves e se recupera em casa.
Na brinquedoteca que ela frequentava, foi feita uma ação de bloqueio e os pais tomaram a vacina. A Secretaria de Saúde de Ponta Porã também fez contato com as autoridades paraguaias para monitorar a estudante que visitou a cidade brasileira, já que uma pessoa infectada pode transmitir para até 17 não vacinados. E os sintomas demoram até 4 dias para aparecer. Esse caso registrado em Ponta Porã é o primeiro suspeito de sarampo investigado em Mato Grosso do Sul este ano. O estado está em uma das regiões críticas devido ao risco de reintrodução do vírus do sarampo no Brasil pelas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia. O Brasil reconquistou o status de livre da doença em novembro do ano passado, depois de perder a certificação em 2019. A baixa cobertura vacinal, incentivada por movimentos anti-vacina, tem levado a surtos da doença pelo mundo. No Brasil, foram 23 casos confirmados este ano até agora, no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Tocantins. Os casos são considerados importados, já que os afetados têm históricos de viagem internacional. E olha só, um bebê foi encontrado abandonado dentro de uma caixa de frutas no quintal de uma casa no Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar essa história com o Elton Pael. Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado nos fundos de uma casa localizada na rua Antônio Gonçalves, em Aquidauana, cidade que fica na região do Pantanal, aqui de Mato Grosso do Sul. Uma mulher que mora na residência foi quem encontrou o menino sem roupas dentro de uma caixa de frutas. Foi ela também quem acionou o corpo de bombeiros para socorrer o bebê, limpou o menino, colocou fralda e enrolou em uma coberta. Os bombeiros levaram o recém-nascido até o hospital regional para passar por avaliação médica. O bebê está em observação, mas o quadro dele é considerado estável. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, assim como a Polícia Civil, que esteve no local com a perícia técnica para levantar vestígios e informações que podem levar até os suspeitos e testemunhas. A dona de casa também foi intimada a prestar depoimento. Com a criança foi encontrada uma camiseta. Os policiais também estão em busca em bancos de dados e registros médicos para tentar identificar a vítima e responsáveis pelo abandono. A Polícia Civil pede, inclusive, a ajuda da população para denúncias em sigilo, que possam ajudar a solucionar o caso. E você vai ver a seguir: 3 a cada 10 adultos no Brasil não sabem ler nem escrever. E ainda, Fluminense estuda proposta para se tornar SAF no futebol. Nós voltamos já. Os números mostram uma realidade alarmante no Brasil. 3 em cada 10 adultos não sabem ler ou escrever com fluência. Desde 2018, o Brasil segue com 29% da população sendo considerada analfabeta funcional. Isso significa que essas pessoas só conseguem ler frases curtas, palavras isoladas e identificar números familiares. 3 a cada 10 brasileiros fazem parte desse grupo. Esse problema atinge principalmente a população indígena, negra, amarela e os mais velhos, denunciando que esse problema vem de aspectos históricos, sociais e raciais. A alfabetização pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas o quanto antes isso acontecer, menos problemas motores e psicológicos terão no futuro. Por isso, o ideal é que ela ocorra até os 8 anos de idade. Segundo o último levantamento divulgado no ano passado, 59% das crianças que foram matriculadas em escola da rede pública foram alfabetizadas na idade certa. E cada vez mais esse número cresce, mas está longe do ideal. Uma pesquisa aponta que 51% dos brasileiros que entram na faculdade não se formam, mesmo 3 anos após o prazo previsto.
Faltam 2 meses para o Enem. Entrar na faculdade é o sonho de muitos jovens, mas ser aprovado no vestibular e fazer a matrícula é apenas o começo de um longo caminho e a maioria não consegue chegar ao fim dele. Um estudo revela que, no Brasil, 25% dos alunos que entram no ensino superior abandonam a graduação no primeiro ano. Apenas 38% terminam a graduação dentro do prazo esperado. E mesmo depois de 3 anos depois da data que deveria ter terminado o curso, 51% dos alunos continuam sem diploma. Essas baixas taxas de permanência e de conclusão explicam por que apenas 24% dos jovens adultos de 25 a 34 anos têm ensino superior completo no Brasil. Especialistas apontam 3 razões para a alta da evasão de alunos, não só no início do curso. A primeira seria a baixa qualidade da educação básica. Poucos alunos saem com um bom nível de aprendizado, o que impacta a continuidade da graduação. Em segundo, o fator financeiro. Muitos têm dificuldade de se manter no ensino superior, já que boa parte deles está na rede privada, mas também por muitas vezes não haver remuneração no período de estudo. E em terceiro, a falta de perspectiva. Os alunos não ficam tão seguros de que, se concluírem a graduação, terão grandes compensações no futuro. Muitos alunos não têm referências acadêmicas na família. Isso acontece porque as pessoas mais vulneráveis passaram a ter acesso às universidades somente nas últimas décadas. O Brasil foi um dos últimos países da América a alcançar esse objetivo e muitas vezes esses alunos são da primeira geração a fazer faculdade na família e se torna mais difícil engajar nos estudos sem referências. As desigualdades de renda entre trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade são altos no Brasil. Adultos de 25 a 64 anos com ensino superior completo ganham, em média, 148% a mais do que aqueles com ensino médio completo. Uma operação das polícias do Rio Grande do Sul e de São Paulo desarticulou um esquema nacional que aplicava o golpe do falso leilão. 12 suspeitos ligados à rede golpistas já foram presos. A quadrilha enganava as pessoas através da criação de sites falsos de leilões onde simulavam anúncios de veículos reais. De acordo com as investigações, as páginas fraudulentas reproduziam com alto grau de sofisticação toda a estética visual e os documentos usados por casas de leilão legítimas. Os golpistas patrocinavam links em busca de atrair as vítimas que acreditavam estar participando de negociações reais. As investigações ainda indicaram que os criminosos usavam a matrícula de um leiloeiro oficial, no qual o registro já estava cancelado, reforçando a falsificação de documentos. O golpe se completava com um contato através de um aplicativo de mensagem e, quando a vítima acessava o site, era direcionada a um número para finalizar a negociação e a transferência bancária. Após a confirmação do pagamento, os golpistas desapareciam, deixando as vítimas sem um bem adquirido e impedidas de reaver os valores pagos. As apurações duraram mais de 1 ano com troca de informações entre os estados e contou com o uso de inteligência cibernética para o bloqueio de sites fraudulentos que ainda estavam ativos. Ao todo, mais de 80 policiais civis participaram da operação, que ainda teve o apoio técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. Esse núcleo é especializado em criptoativos e foi o responsável por rastrear valores ocultos em carteiras digitais, identificando fluxos financeiros que ajudaram a mapear a atuação do grupo. Os 12 investigados que não tiveram seus nomes divulgados poderão responder por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas previstas podem chegar a 21 anos de prisão, além de multa. E no Rio de Janeiro, um vídeo de um carro trafegando pela ponte Rio-Niterói viralizou. O automóvel levava no teto 2 geladeiras, um fogão e uma máquina de lavar. Um carro foi flagrado atravessando a ponte Rio-Niterói, carregando uma quantidade inusitada e perigosa de eletrodomésticos amarrados no teto do veículo. O flagrante foi registrado em vídeo por outro motorista que seguia pela via.
O homem que fez a gravação narrou a cena e ficou assustado com a habilidade do motorista, que conseguiu acomodar em um carro de passeio pelo menos 2 geladeiras, um fogão, uma máquina de lavar e outros itens de mudança. Nas imagens, o veículo aparece rebaixado pelo peso da carga. Além dos itens citados, o carro ainda levava um armário e é possível ver também, através dos vidros quebrados, mais caixas e outro eletrodoméstico de grande porte. A cena chamou atenção pelo risco de parte da carga cair sobre a pista e provocar acidentes. A concessionária Ecoponte, responsável pela administração da Ponte Rio-Niterói, confirmou que o veículo irregular foi identificado pelo Centro de Controle Operacional da empresa no domingo. Contudo, a Polícia Rodoviária Federal, responsável pela fiscalização do trânsito na via, informou que não abordou o motorista infrator e o veículo não foi multado. Segundo eles, para ser emitida a autuação por infração de trânsito, de acordo com a legislação, é necessário que haja o flagrante pelo agente de trânsito, o que não ocorreu nesse caso. E olha só, no Rio Grande do Sul, um gari que estava em seu 2º dia de trabalho teve que amputar as 2 pernas ao sofrer um acidente, que foi causado por um motorista embriagado. Vamos ver. O acidente abalou a pequena cidade de Entre Juízo, com um pouco mais de 8.000 habitantes na região noroeste do Rio Grande do Sul. Era por volta de 2 da manhã, quando o caminhão que fazia a coleta de lixo foi atingido na traseira por uma caminhonete em uma das principais avenidas da cidade. Câmeras de segurança registraram o momento do impacto. 3 garis estavam na parte de trás do veículo e sofreram ferimentos graves. Um deles, de 36 anos, teve as 2 pernas amputadas. Os outros 2, de 35 e 37 anos, seguem internados com várias lesões, mas em estado estável. O motorista da caminhonete, de 37 anos, fez o teste do bafômetro e o resultado confirmou a embriaguez. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada e levado para o Presídio Regional de Santo Ângelo. Segundo a empresa responsável pela coleta, o acidente aconteceu no 2º dia de trabalho dos garis. A companhia lamentou a tragédia e informou que está prestando suporte aos funcionários e às famílias. E uma influenciadora de Santa Catarina perdeu o lábio após fazer um procedimento estético e agora acaba de realizar a 5ª cirurgia para tentar reparar o problema. A corrida pela beleza pode causar muitos prejuízos e danos à saúde. Foi o que aconteceu com a Mariana Michelini, que ao tentar injetar uma substância nos lábios para deixar eles mais grossos, acabou sendo aí agredida, pois foi injetado na localidade PMMA. Essa que é uma substância aí totalmente tóxica e que acabou deformando e fazendo com que ela até perdesse parte do lábio. Agora ela vai passar pela 5ª cirurgia de reconstrução através de um projeto chamado Projeto Leozinho, que acontece numa cidade do sul de Santa Catarina, na região de Araranguá. Lá o médico Raulino Brasil, ele tem esse projeto, pois é uma promessa que ele fez quando um dos filhos passou por um perigo de vida e acabou aí instituindo que através dessas cirurgias ele ia ajudar pessoas que têm deformidades na face. Esse projeto já ajudou crianças e adolescentes de todo o Brasil. Apenas o doutor, o médico, faz a cirurgia e os custos dela são todos pagos por ele. Mas em algumas ocasiões, são pedidas ajudas para transporte, para custeio, inclusive de passagens de crianças que vêm de localidades muito longínquas. Então, acabam aí órgãos públicos ajudando nesse custeio para que as crianças cheguem ou em Florianópolis, onde que é uma das sedes do projeto, ou então em Araranguá, onde é a sede oficial aqui no extremo sul catarinense. Então, portanto, a influencer vai passar pela essa 5ª cirurgia de reconstrução, ela já está quase com o rosto entrando em conformidade, mas fica o alerta. Quando for fazer aí procedimentos estéticos, confirmar se o profissional é capacitado, se está tudo organizado, regulamentado, se tem outras pessoas que já fizeram procedimento com eles para que não aconteça esse tipo de situação. No caso da Mariane, ela perdeu parte do lábio por necrose, pois essa substância é totalmente tóxica, o que acabou deformando e acabou uma parte da vida dessa jovem aqui de Santa Catarina. Mas agora, graças ao projeto Leozinho e toda a repercussão do caso, ela começa a ganhar uma nova vida.
Em um dos maiores mercados de cosméticos do mundo, as empresas encontram um terreno cada vez maior onde cabem todos. No Brasil, basta acontecer uma feira do setor para os corredores ficarem lotados. Algumas pessoas, inclusive, até gastam mais com beleza do que com alimentos. Em plena tarde, início de semana, e a maior feira de cosméticos da América Latina está assim. Cabelo bem feito, maquiagem e pele sempre perfeitas. Essa cultura de autocuidado tem se estabelecido com muita propriedade no Brasil. Por trás desse estilo de vida existe um gigantesco mercado que se consolida mais e mais. A Beauty Fair, o maior evento de beleza da América Latina, que aconteceu no centro de São Paulo, com pouco mais de 2.000 estandes de marcas diversas, e atraiu cerca de 200 mil pessoas nos 5 dias de evento, confirmando mais uma vez o motivo do Brasil ser o terceiro país que mais consome produtos de beleza em todo o mundo. Para se ter uma ideia do quanto tem crescido esse mercado de cosméticos e cuidados pessoais aqui no Brasil, uma pesquisa do IBGE apontou que o brasileiro gasta mais com beleza do que com comida. Para alguns, gastar tanto com cosméticos chega a beirar o absurdo. Já para outros, nada importa, afinal, o que vale mesmo é o bem-estar que a beleza proporciona. Só você olhar aqui, ó, e vai ter essa noção que realmente é verdade. Hoje eu nem almocei, estou o dia inteiro nessa loucura. Para você, o que vale mais a pena, o preço do produto ou a qualidade dele? Qualidade, preço não. Qualidade fica em primeiro lugar. Não existe o caro, né? A gente que precisa se esforçar para estar no padrão do produto que a gente exige. Então, se a gente quer usar algo de qualidade, temos que estar pronto por aquilo. Não é o caro, é o preço que a ser paga é esse. Quando o assunto é consumir produtos de beleza e cuidados pessoais, o Brasil só fica atrás de Estados Unidos e China. E estar nesse pódio é um feito até que recente, quando ultrapassou no último ano o Japão, se consolidando de vez no mercado. Para o diretor-geral da Beauty Fair 2025, César Tsukuda, esse avanço no consumo do brasileiro é devido à busca pelo bem-estar. Acho que tem 2 motivos básicos, né? A brasileira e cada vez mais o brasileiro ele tem uma preocupação com o cuidado, com a beleza, que provavelmente é o principal do mundo. Do ponto de vista de consumo, isso traz muita força para o setor. Mas igualmente importante é a força da iniciativa privada, é a força da indústria, das marcas brasileiras que trabalham incansavelmente para trazer produtos e serviços adequados a cada um dos públicos que consumem. E com a imersão da tecnologia em todos os setores mercado afora, uma tendência tem surgido no meio da nova geração. Comprar produtos agora só depois de uma boa avaliação na internet, através deles, os famosos influencers. Se é um produto que lança, a gente pesquisa para dar uma olhada, né, o que o pessoal fala, o público fala, reage ao produto e dependendo do que eles falar, se é bom, ter várias positividades sobre a marca, a gente pode comprar para testar. E agora é hora de falar de esportes com o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo e vamos começar o nosso bloco falando de futebol, que está se tornando cada vez mais comum um time se tornar uma SAF, principalmente aqui no Brasil. E ao que tudo indica, esse número pode aumentar, não é mesmo? Boa tarde a você, Fernando, e a todos que nos assistem. É exatamente como você disse. Tem clube aqui no Brasil que pode ficar bilionário. O Fluminense recebeu uma proposta de SAF e só o valor dos 2 primeiros anos é de 500 milhões de reais. Ao longo prazo, esse investimento pode ultrapassar os 6 bilhões. E quem deve ter ficado animado com essa novidade é o torcedor do Flusão. Tem alguma expectativa para isso acontecer? O Flu vem tendo conversas para se tornar SAF há um tempo já. Com essa proposta, o conselho do clube deve se reunir para votar e tomar a decisão até fevereiro do ano que vem. O Fluminense apresentou ao Conselho Deliberativo do clube a proposta que recebeu da Lazuli Partners e da LZ Sports para a aquisição de uma futura SAF tricolor. A empresa propõe adquirir 65% da SAF do clube. O aporte inicial será de 500 milhões de reais nos 2 primeiros anos, além de assumir o total da dívida de 871 milhões de reais. No contrato estaria prevista a obrigatoriedade de um investimento de 6 bilhões e 4 milhões de reais, em um período de 10 anos. Em caso de aprovação por conselheiros e sócios, a empresa será acionista da Fluminense SAF, com a associação permanecendo com a parte menor. A divisão será definida pelo tamanho da dívida no momento em que for feita a aquisição. A futura SAF assumirá o futebol masculino, o feminino, as categorias de base e o futsal. Nesta divisão, o Flu continua com a sede de Laranjeiras e outros imóveis. Neste caso, está previsto um acordo de uso das locações.
Todas as propostas passarão por votações entre conselheiros e sócios do clube. A previsão é que a conclusão de todo o processo, em caso de aprovação, ocorra entre dezembro e fevereiro. E ainda falando sobre os clubes cariocas, o Flamengo, que é conhecido por ter a maior torcida do Brasil, lançou uma campanha nas redes sociais pedindo um reconhecimento na Organização das Nações Unidas. Conta pra gente essa história. Pois é, Fernando, o rubro-negro surpreendeu todo mundo quando solicitou à ONU que a nação rubro-negra seja reconhecida como a primeira nação simbólico-cultural. E quem fez o anúncio desse pedido foi simplesmente o Zico, que é um dos maiores ídolos do clube. O Flamengo lançou uma campanha para pedir à Organização das Nações Unidas, a ONU, que reconheça oficialmente a nação rubro-negra, como são chamados os torcedores do Flamengo, como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. O anúncio foi feito por meio de pronunciamento oficial de Zico, ídolo do Flamengo. No vídeo, ele destaca números relacionados ao alcance dos torcedores do time. E faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva. O Flamengo é uma nação. Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. Por isso, venho em nome da nação rubro-negra declarar a intenção oficial do Flamengo em ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. Sim, a nação quer ser reconhecida oficialmente como uma nação. O Flamengo afirma que a ideia de ter sua torcida como a primeira nação simbólico-cultural é para representar a força cultural, social e emocional do clube dentro e fora do Brasil. Por mais que o reconhecimento por parte da ONU tenha caráter simbólico, a equipe acredita que seria uma validação internacional sobre seus torcedores. A torcida poderá participar diretamente da causa, assinando a petição digital. Para isso, basta ir no link petição.flamengo.com.br. Bom, e mudando de assunto, mas ainda falando de futebol, a Copa do Mundo de Clubes que aconteceu neste ano foi surpreendente e alcançou um grande número de público nos estádios, mas também fora das arquibancadas, não é, Felipe? E o resultado foi bem melhor do que imaginado. Segundo dados, o torneio alcançou mais de 2 bilhões de espectadores pelo mundo. Para você ter uma ideia, só aqui no Brasil, mais de 130 milhões de pessoas acompanharam os jogos. Realmente é muita gente. Dá para se dizer que o torneio foi um sucesso, o que só engrandece o campeonato. Com certeza, isso é um incentivo ainda maior para que os times queiram ser campeões. Vamos conferir um pouco mais na matéria. Após 2 meses da primeira Copa do Mundo de Clubes realizada pela FIFA nos Estados Unidos, os grandes resultados da competição ainda continuam aparecendo. Segundo um levantamento feito pela Nielsen Sports, a competição obteve cerca de 2 bilhões e 700 milhões de espectadores em diferentes plataformas de mídia. Segundo o secretário-geral da FIFA, Matthias Grafton, o alcance do torneio foi ainda melhor do que o esperado. Durante a competição, o nome Mundial de Clubes da FIFA liderou as buscas no Google entre todas as competições esportivas. No Brasil, mais de 131 milhões de pessoas acompanharam os jogos pela televisão, o que equivale a 62% da população. A partida com mais audiência no Brasil foi entre Flamengo e Bayern de Munique, que alcançou 37,3 milhões de espectadores. Os jogos do Palmeiras diante do Inter Miami e do Botafogo garantiram, respectivamente, a segunda e a terceira maiores audiências de 2025. Bom, Fernando, eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto com mais notícias do esporte. Até lá. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo domingo para você. Bom, e essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo domingo e até mais.